Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Esta videoaula é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre o uso do hífen, tá? Peço que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe essa aula em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, falando aí um pouquinho a respeito do hífen, nós temos algumas regrinhas, tá? Então, o hífen ele é bastante empregado para separar o verbo do pronome que o acompanha. Observe esses trechos aí, né? Onde nós temos a minha alma partiu-se. Eu separei o verbo partir do pronome pessoal do caso oblíquo se. Então, a minha alma partiu-se como um vaso vazio, caiu pela escada excessivamente abaixo, caiu das mãos da criada descuidada, caiu, fez-se em 1000 pedaços do que havia louça no vaso. Então, eu tenho aí, partiu-se. Então, eu usei o hífen. O hífen é esse tracinho aí, que está entre o verbo partir e o pronome oblíquo se. Fez-se. Separei o verbo fez do pronome oblíquo se, tá? E foi separado com esse tracinho, e esse tracinho é chamado de hífen. Nós temos mais exemplos, né? Não pude comer nem dormir durante muitos dias. Entretanto, a minha adorável vizinha falava-me sempre, sorria-me, atirava-me flores, recitava os meus versos e conversava-me sobre o nosso amor. Eu estava cada vez mais apaixonado. Então, eu tenho aí o verbo falar, né? Falava, separado do pronome me, pronome oblíquo me, pelo hífen, que é esse tracinho. Sorria, separado do pronome oblíquo me, pelo tracinho também, que é chamado de hífen. Atirava-me, né? O verbo atirava, do pronome me, pronome oblíquo me, também separado pelo hífen, e conversava-me, separado também pelo hífen, tá? Então, emprega-se também o hífen para separar um dos exemplos, né, para um dos usos do hífen aí é separar o verbo do pronome. Outro emprega-se o hífen para separar as sílabas das palavras no final da linha. Então, com recursos de edição de texto, esse procedimento tem diminuído, pois na edição o espaçamento dado evita que as palavras sejam interrompidas de uma linha para outra. Permanece o procedimento, entretanto, especialmente nos textos escritos à mão. Então, você está escrevendo ali um texto, uma redação, por exemplo, chega ao finalzinho da linha, você começou a palavra, mas não terminou aquela palavra. Para você continuar a palavra na linha de baixo, você tem que colocar um hífenzinho. Aquele tracinho que você coloca lá também é chamado de hífen, tá? Então, na separação de sílabas, no caso das palavras que já são grafadas com hífen, se a partição coincidir com o final de um dos elementos, aconselha-se que o hífen seja repetido no início da linha seguinte, tá? Então, vamos ao exemplo aqui que nós temos, ó. Meia-noite, essa palavra meia-noite, que tem nesse trechinho aí, ela já é separada por hífen, tá? Então, é meia, hífen, noite, tá? Só que aí, como não coube no espaçamento, né? Se por acaso você estiver escrevendo um texto e você vai escrever a palavra composta meia-noite e você consegue escrever lá no finalzinho da linha só a palavra meia. Você vai colocar o hífen, vai colocar mais outro tracinho na linha de baixo e aí que você escreve a palavra noite, tá? É outro caso de usar o hífen aí. Então, outra utilização do hífen é nas palavras compostas, tá? O hífen nas palavras compostas e derivados. Emprega-se hífen nos casos explicados a seguir. Quando composto de palavras com significação e acento próprios. Então, certas palavras compostas são formadas por termos que têm significação e acento próprios. Essas palavras são registradas com hífens. Exemplos:
ano-luz, arco-íris, decreto-lei, segunda-feira, afro-brasileiro, azul escuro, cor-de-rosa, latino-americano, mato-grossense. Compostos que designam espécies botânicas em zoológicos. Então, os termos compostos, né, palavras compostas, que designam espécies botânicas e zoológicas são registradas com hífens. Exemplos: cana-de-açúcar, couve-flor, erva de cheiro, erva doce, andorinha do mar, bem-te-vi, cobra d'água, gato do mato, sabiá laranjeira, tubarão, martelo. Palavras formadas com prefixo, né? Prefixo é aquela partezinha da palavra que vem, um elemento que vem antes da palavra, tá? Então, palavras formadas com prefixo mais outro elemento, tá? Então, eu tenho aí palavras formadas por prefixo mais outro elemento recebem o hífen em alguns casos, tá? Então, eu tenho a palavra além, ela pode ser usada com hífen nesses casos, ó. Exemplo: além mar, além fronteira. Aquém também, aquém mar, aquém fronteira. Ex-aluno, ex-governador. Isso aí são prefixos, tá? Além, aquém, ex, pós. Pós-guerra, pós-operatório. Pré-histórico, pré-escola. Pró-americano, pró-análise. Recém-nascido, recém-formado. Sem terra, sem teto. Vice-prefeito, vice-diretor. Então, todas essas palavras aí, elas são escritas quando eu coloco a palavra, o prefixo, seguido de outro elemento, então vai receber um hífen, são esses prefixos aí, seguido de um outro elemento, ou seja, de outra palavra, recebe hífen. Outros prefixos como aero, ante, alto, bio, circun, contra, eletro, entre, extra, gel, hidro, hiper, infra, intra, macro, micro, mini, neo, pan, semi, sobre, sob, super, tele, ultra e etc. Ligam-se por hífen ao segundo elemento apenas nos seguintes casos. Vamos lá ver quando. Quando o segundo elemento começar com H, anti-higiênico, extra-humano, geo-histórico, micro-habitat, sobre-humano, sub-humano, super-herói, etc, tá? Então, todas as vezes que eles vierem antes de uma palavra que inicia com H, eu uso o hífen. Quando o prefixo termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento, anti-inflamatório, tá vendo? Anti termina com I e inflamatório termina com I também, então uso o hífen. Contra-atacar, contra termina com A, atacar termina com A, então uso o hífen também. Micro-ondas, micro termina com O, ondas começa com O. Semi-interno, semi termina com I, interno começa com I, tá? Deixa eu repetir esse pedacinho aqui. Então, anti termina com I, inflamatório inicia com I. Contra termina com A e atacar inicia com A. Micro termina com O e ondas inicia com O. Semi termina com I e interno inicia com I, tá? E etc. Os prefixos terminados com uma vogal diferente da que inicia o segundo elemento não se separa com hífen, tá? Desse elemento. Por exemplo, aeroespacial. Aero terminou com O e espacial iniciou com E. Então, não usa hífen. Agroindústria, autoescola, bioativo, contraindicado, extraescolar, infraestrutura, hidroavião,
microambiente, semiárido e etc. Outros casos em que o prefixo se liga ao segundo elemento por hífen, nas formações com os prefixos circum e pan, quando estes forem seguidos de palavras iniciadas por vogal, M ou N, tá? Então, circum, escolar, circummediano, circunnavegação, pan americano, pan mágico, pan negritude e etc. Nas formações com prefixos hiper, iter e super, quando estes forem seguidos de palavras iniciadas por R, hiperrealista, interrelação, superreação e etc. Prefixos que não se ligam por hífen ao segundo elemento. Eu tenho des e o in, desentendimento, desumano, inábil. Mesmo quando o segundo elemento começa com o, co-ocupante, coordenar, cooperação, tá? Então, essas aí são as exceções, tá? Bom, eu acho que essas são as últimas dicas, tá? A respeito. Agora vocês têm atividade, tá? A respeito do uso do hífen, tá? E além de vocês responderem essa atividade, eu gostaria que vocês fizessem a leitura também do texto, né? Outro texto do mesmo gênero. Esse texto aí, cientistas sugerem meios para reciclar matérias-primas do lixo eletrônico. E logo em seguida respondam também o exercício a respeito desse textinho. Tá ok? Então é isso, tá? Com isso nós fechamos aí. Fechamos os últimos conteúdos, tá? Do livro de língua portuguesa. Na próxima aula eu estarei enviando para vocês a correção dessas atividades, tá? De todas as atividades que faltarem que ainda não foram corrigidas, né? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Qualquer coisa estarei no PV ou no grupo do WhatsApp.